Em fevereiro tem a volta às aulas e muitos pais se mobilizam para a compra do material escolar. Mas você sabe qual é a mochila ideal para o seu filho? Qual o peso máximo que ele deve carregar para que não haja danos à saúde? Para obter essas respostas, eu converso agora com a fisioterapeuta Cláudia Vanderck. Olá, Cláudia. Olá, boa noite. Então, para que os pais possam saber, e é claro, né, com segurança, qual o peso ideal que a criança pode carregar na mochila? Joia. Bom, o importante é que a mochila não ultrapasse o peso de 8 a 10% do peso corporal da criança. Esse é um indicador bastante importante, né? Porque a gente não pode estabelecer uma regra geral, a gente tem que estabelecer uma regra de acordo com cada criança. Então, essa constituição é importante. Esse peso também vai de acordo com o que está sendo carregado ali, então é importante essa organização também na mochila, né? Joia. Ajuda bastante na hora de selecionar o que vai ou não agregar mais peso. Sim. Importante é os pais administrarem os filhos no sentido da criança não na empolgação, não querer levar todos os materiais, né, as coisas novas que compraram. Então, o importante todos os dias, ou enfim, a criança organizar isso, levar exatamente o material que vai ser utilizado no dia, não levar todos os materiais, porque senão você tem sempre sobrecarga nessa mochila e você está sempre sobrecarregando a coluna. Certo. E quais danos podem ser causados? O que pode acontecer com a criança se esse peso for excessivo? Joia. A criança está em formação do seu corpo, então ela precisa evitar as sobrecargas, as coisas que tirem ela do alinhamento, né? Então, uma mochila muito pesada pode favorecer uma postura curvada anteriormente, por exemplo, porque a criança não consegue carregar com o seu corpo alinhado, ela tem que fazer mais força projetando o seu corpo para frente. Isso vai criando uma imagem corporal diferente. Então, mesmo que ela fique sem a mochila, ela vai começar a se acostumar com essa postura curvada. Pelo né? hábito? Pelo hábito e pela sobrecarga, porque ela vai tensionar essa musculatura e vai se adaptar àquele posicionamento. Outra coisa importante é o posicionamento correto da mochila. Então, o ideal é que a mochila fique com as duas alças, próximo do corpo, de preferência até com uma fixação anterior, para que ela fique bem firme ao corpo. Nunca num ombro só, principalmente se ela tiver um pouco mais de material. Então, ela vai estar sempre projetando o corpo para o lado, né? E isso pode favorecer ela a desenvolver uma escoliose, que é um desvio postural muito comum, e principalmente gerado na infância ou adolescência. Que nessa fase ainda é mais fácil de corrigir, só que ele vai precisar de uma conduta terapêutica. Se ela não tiver esse cuidado, ela pode chegar à vida adulta com dores da coluna e até lesões que podem surgir desse processo inicial de desvio postural, mas que podem gerar sobrecargas no disco intervertebral, por exemplo, uma hérnia de disco, compressões de raízes nervosas por causa desses desvios posturais. Então, na hora da escolha da mochila, é importante também os pais optarem por essas alças, né, que sejam mais na altura e que tenha também essa frontal. Alças mais largas, né, que distribuam melhor o peso e não machuquem os ombros. Se tiver uma presilha frontal para deixar mais próximo, melhor. E uma mochila não muito grande. É uma forma já de controlar o excesso de uso de material, né? E, claro, com essa organização rigorosa, com o olhar dos pais aí para evitar esse excesso de materiais, principalmente quando eles comporem de eletrônicos, porque os eletrônicos pesam bastante. Hoje a criançada realmente, né? É difícil viciada, a criança que não tem acesso. Viciados. E é um hábito também que acaba sendo constante, ou seja, não são poucas as horas que eles ficam com os eletrônicos, né? E isso também, dependendo da postura, pode causar danos. Sim. Principalmente, por exemplo, num tablet, você vai sustentar, vai fazer uma contração estática do membro superior e vai normalmente curvar as costas para visualizar. Então, você fica com essa postura mantida, principalmente se tiver atividades atrativas, aqui você vai ficar por um bom tempo na frente do computador. Ou, se ficar assim, ainda pior, porque a postura é ainda mais curvada, né? Então, a cabeça pesa em torno de 4 a 5 quilos. Se projetada para frente, ela pesa ainda mais, porque tem a ação da gravidade. Claro. Então, a musculatura da coluna toda vai ficar tensionada e você pode fixar essa postura alterada. Então, cabeça mais projetada para frente, ombros mais
para frente também, por causa dessa postura viciosa, você mesmo saindo dessa condição, permanece com a postura inadequada. E com o passar do tempo, ela pode gerar, sim, dores, primeiro musculares, porque ela vai fadigar. Ficando numa postura, principalmente da cabeça anteriorizada, você vai fazer mais força da musculatura. Então, ela está em constante contração, não só para se manter alinhada contra a gravidade, mas para segurar a cabeça que está posicionada frontalmente. Certo. Então, as crianças já começam a sentir dor desde cedo. Desde muito cedo. Que é um pecado, né? E em casas onde o uso do computador é coletivo, né? Falávamos sobre isso anteriormente, justamente da criança estar posicionada em um lugar onde é para adulto. Sim. Não está adaptado para ela, né? Sim. O computador, quando ele é compartilhado, ele deve ter um item importante, que é a regulagem de altura. Então, a cadeira que aquele posto que foi ali organizado para a família utilizar o posto informatizado, primeiro tem que ter uma cadeira com regulagem, tanto de altura de assento quanto de altura de encosto, para adaptar as diferentes pessoas que vão utilizar. Se a mesa for fixa, eu tenho que ter o computador, a tela do computador regulável, que pode ser de uma solução caseira, botar livros embaixo do computador. Ou uma solução mais adequada, que seria um suporte com regulagem de altura que você possa acionar regulando a sua altura para a diferente pessoa que vai utilizar. O filho que tem 1,30 m e o pai que tem 1,80 m têm alturas diferentes nesse ambiente de trabalho para ser ajustados. A altura do olhar é diferente, a altura dos pés para alcançá-los no chão é diferente. Então, ela precisa ter esse ajuste, né, das diferentes pessoas que vão utilizar. Voltando, então, à questão das mochilas. A mochila de rodinha seria uma solução ou também pode causar? Sim, em termos. Se a criança for andar com a mochila por bastante tempo, é até melhor do que você carregar ela no tronco, porque o peso da mochila ela não vai sobrecarregar a coluna, não vai achatar esses discos intervertebrais. Só que, em contrapartida, essa alça da mochila tem que ser mais longa, porque se ela carregar com inclinação do corpo, então jogando o corpo para trás para alcançar essa alça que está lá embaixo, ela vai, da mesma forma, ter uma alteração postural. Então, não é interessante. Essa alça, então, de preferência, tem que ser regulável. E os pais também têm que observar se a criança anda muito em calçadas, em locais que tem desgaste dessas rodinhas, para verificar sempre a manutenção dessas rodinhas. Porque senão ela vai gerar mais esforço para a criança também. Então, o que era para facilitar acaba trazendo mais esforço, que também não é interessante. Algum sinal que os pais percebam, ou o próprio filho se queixar de dor nas costas, qual é o primeiro procedimento? Joia. Dor é sinal de que algo está errado. Então, a partir do momento que a criança relata dores, ela precisa ir ao pediatra, ou, se o pediatra achar conveniente e necessário, um ortopedista, para avaliar clinicamente essa condição. E outro fator importante é os pais observarem a postura da criança no dia a dia dela. Se ela vai para o sofá, senta para assistir uma TV e já fica curvado, e o pai dá o comando, né, pede para a criança, não, fica reto, e a criança fica reta um curto espaço de tempo e já não consegue sustentar essa postura e já relaxa novamente, é sinal de que ela já está se adaptando àquela postura incorreta. Ou que possivelmente a musculatura dela não é forte o suficiente para manter aquela postura alinhada. Então, ela já precisa de alguma intervenção. Seja através de natação, que é um bom exercício para manter a força muscular da coluna, seja através de pilates, RPG, algum método para que ela tenha uma melhora da consciência corporal e do tônus muscular para sustentar essa postura da forma adequada. Importante também os pais, ao fazer a compra da mochila, verificar se tem o selo do Inmetro, até pela questão da segurança? Sim, com certeza. Ela não vai trazer riscos assim de acidentes graves, né? Mas é importante que ela tenha uma boa resistência para sustentar bem esse material, né? E, como eu disse, a questão das tiras são fatores importantes de observar. De observação. Isso. E conforto, né? A criança carregar e ela se sentir confortável, que essa mochila não fique tão afastada do tórax. Então, esses detalhes o pai pode observar, são importantes. Perfeito. E qualquer gravidade maior, sempre procurar, né, um especialista. Exatamente. Obrigada, Cláudia, pelas informações. Já, obrigada.